Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos. E dessa vez a gente vai falar sobre o 7º capítulo, O Corpo Jubiloso. Eu peço desculpas a vocês, assim, se eu tô gravando de qualquer jeito, eu não arrumei, assim, não me arrumei muito para gravar, não ajeitei as coisas aqui, geralmente eu tento arrumar ali a câmera e tudo mais, mas a questão é que estamos correndo aqui, né? E eu não sei se eu comentei com vocês, gente, mas eu tenho tido umas questões um pouco de tontura, eu acho que eu falei isso em outro vídeo. Então, assim, a minha visão, ela não tá muito legal, eu tô indo ao oftalmologista pra ver se eu vou ter que colocar definitivamente os óculos, né, gente? Porque eu venho fugindo dos óculos tem um tempo, eu até tenho ali, mas eu fico fugindo de usar, eu acho que talvez tenha aí alguma coisinha que eu tenho que ver, porque eu tô, assim, com a minha visão um pouco embaralhada. E quando eu coloco esses ring lights aqui pra iluminar o meu rostinho pra vocês, o negócio fica assim, sabe? Eu me sinto meio estranha, mas ao mesmo tempo eu sei que eu preciso usar, porque meu quarto é muito escuro, eu gravo de noite, né? Eu não consigo gravar de manhã com aquela luz bonita do dia. Então, eu peço desculpas a vocês, mas assim, eu tô com a minha vida um pouco corrida nesse momento, mas eu jamais poderia deixar de vir aqui pra gente conversar sobre essa maravilha que é Mulheres que Correm com os Lobos, nessa série que pra mim é extremamente importante nesse canal. É um compromisso do coração, não é um compromisso de obrigação, é um compromisso do meu coração com vocês. Então é isso, capítulo 7, o corpo jubiloso, a carne selvagem, né? Então aqui nesse capítulo a gente vai falar sobre algo que eu comentei extensivamente com vocês em um vídeo que tem aqui no canal sobre o corpo, sobre a relação da mulher com o corpo, sobre a importância desse relacionamento pra gente que está trilhando a energia feminina, na verdade para qualquer mulher, né, gente? O nosso corpo é a base da nossa essência, da nossa autoestima, da nossa sensação, da nossa experiência nesse mundo, né? Você não experiencia esse mundo a partir da sua mente e nem a partir apenas da sua alma. O corpo, ele faz parte da conexão que a gente tem com o universo, com a nossa existência aqui, ele é a nossa âncora. Então, se você tem uma relação complicada com o seu corpo, necessariamente você vai ter ali uma dificuldade de se sentir à vontade, de se sentir bem, de ter prazer, ok? Por isso é tão importante a questão do corpo quando a gente fala do feminino. E também o homem, né? O homem também precisa ter uma relação de prazer com o corpo dele, né? De se sentir bem dentro de si. Então aí não depende se você é homem ou mulher, se você trabalha a sua energia feminina ou não, ok? Busquem por esse vídeo aqui no canal, porque é um vídeo que eu gosto muito, do qual eu tenho muito carinho e amor por aquele vídeo, porque eu acho que eu consegui compartilhar muitas coisas importantes para mim com vocês naquele vídeo, e eu acho que talvez tenha ajudado ali bastante gente, com sorte. O que vai acontecer nesse capítulo é a gente conversar sobre a mulher e o corpo, a relação que ela tem com ele. E uma coisa que eu acho muito importante sobre o capítulo 7, gente, a gente começar a perceber que a Clarissa Pinkola Estés aqui, ela vai tentar nos introduzir na ideia de que você não deve ver o seu corpo como uma coisa externa, mas como uma vivência dentro dele. Inclusive tem um momento no livro que ela vai falar, né, da tristeza de uma mulher que está sempre se observando, de uma mulher que nunca está vivendo dentro do seu corpo, mas ela está se avaliando como se ela estivesse do lado de fora, né? Hoje, como nós temos essa coisinha aí que tá me gravando, né? Toda vez que eu venho gravar um vídeo pra vocês, gente, eu tenho que me ver. A câmera mostra eu pra mim mesma. E isso me faz ficar extremamente consciente de coisas que eu não gosto em mim, de traços que eu não acho legal. E veja, todos nós temos essa ferramenta que é o celular, essa câmera, essas selfies, para mostrar ali o que a gente não gosta, o que não é perfeito na nossa aparência, né? Das nossas antepassadas, a gente ainda tá mais
encalacrada, porque pelo menos elas não tinham essa resposta constante do que não é legal na sua aparência, ou do que você não gosta na sua aparência, ou do que não tá encaixando ali no que é o padrão, a beleza, enfim. Então a gente ainda tem que enfrentar aí essas tecnologias que nos mostram assim, olha aqui, ó, como é que você não é bonita, ou como você não é, enfim, igual a garota ali do Instagram, ou a atriz de cinema. Então, assim, essa questão de se olhar e não se sentir. A gente fala muito sobre energia feminina como uma coisa que a gente sente no nosso corpo, né? A energia feminina é alguma coisa que você sente, não é alguma coisa que você apenas projeta, né? Então, se eu fico muito presa à maneira como eu estou do lado de fora, por exemplo, eu tô sentada aqui na minha cama e eu tô numa posição provavelmente nem um pouco bonita. Provavelmente minha pancinha, ela tá assim, ó, sabe, ela tá caindo pra fora, assim, da minha calça. Uma mulher que tem um bom encaixe ali na sua energia essencial, a sua energia selvagem, que é o que a mulher selvagem significa, né? Ela não vai se importar. Ela não vai ficar se preocupando se a banha tá aparecendo, se não tá aparecendo, se tá pra fora, se tá pulando da calça, se não tá pulando da calça. Porque se você for ficar nessa consumição, você simplesmente não sente o seu corpo. E você é mais um observador julgando aquilo que está vendo. Então, você pode ser a sua maior julgadora nesse sentido. Então, tem uma passagem aqui especificamente em que ela vai falar sobre isso, né? Desse peso de uma mulher, a mulher que não é saudável, ela fica se autoavaliando o tempo inteiro. Nesse capítulo, ela também vai falar sobre as questões de distúrbios alimentares, tá, gente? Não é, vejam, um capítulo no qual você tem uma grande história. Geralmente aqui, ao longo dos capítulos, vocês que vêm acompanhando comigo a leitura aos pouquinhos, cada capítulo você tem um conto e você vai ter as metáforas e as simbologias que ela vai utilizar para falar um pouco sobre a psique, a mente feminina a partir dessas histórias. Não temos uma grande história aqui, tá? Então, se eu posso me colocar na posição de crítica, a história da borboleta que ela vai contar aqui, não achei que é muito fraca, talvez a mais fraca do livro inteiro, tá bom? Mas ainda assim, é a mensagem dela que vai ser importante, que vai ser, enfim, que vai tornar esse capítulo tão instigante e tão essencial, tão necessário na nossa situação atual, ok? Em que a gente tem ali uma grande quantidade de meninas, principalmente meninas, se autoavaliando a partir do Instagram. Isso, gente, é estatística, estudos estatísticos no mundo inteiro apontam para as meninas sendo as maiores vítimas dessa coisa, né, de exposição na internet, de exposição da vida na internet, de comparação na internet, ok? Talvez ali os detalhes, os minúcias das diferenças entre a mente masculina e a mente feminina expliquem por que as mulheres são infinitamente mais vulneráveis a isso do que os homens, ok? Mas de qualquer maneira, o que a gente realmente tem aqui é um capítulo muito necessário para a mulher e para a jovem que vive no mundo hoje, um mundo em que a exposição é muito grande, em que a possibilidade de comparação é gigantesca, né? A gente nunca pôde tanto se comparar com outras pessoas e com outras mulheres como a gente pode hoje. Então, se você tem um filho e você está tendo uma dificuldade para perder peso, enfim, você pode olhar no seu Instagram aquelas milhares de mulheres que não tiveram a menor dificuldade de perder peso. Você já pode se comparar com isso. Quer dizer, é um mundo de comparações que vem realmente trazendo uma repercussão negativa muito grande para a saúde mental das meninas e das mulheres. Aqui na página 34, ela vai dizer assim: no mundo instintivo, é inconcebível que uma mulher viva absorta desse jeito com sua própria aparência. Sim, é claro que você vai cuidar de você, ela inclusive vai dizer aqui, faz todo sentido manter-se saudável e forte, cuidar do corpo da melhor maneira possível, mas
você ficar o tempo inteiro se preocupando com a maneira como você se parece, e a gente faz isso. Eu, quando tô gravando vídeo, às vezes eu fico, nossa, meu cabelo tá assim, gente. Nossa, meu cabelo tá assado. Nossa, minha maquiagem. Não tá borrado o batom. Quer dizer, você fica se preocupando o tempo inteiro com a imagem que você tá mostrando. E quando a gente fala do bem-estar feminino, da sensualidade, tá? Da sensualidade feminina, do bem-estar feminino e da energia feminina de fato, que é essa postura diante da vida, de receptividade, de criatividade, né, de alegria até certo ponto. Quando você tá ligada muito à maneira como as pessoas estão te percebendo e como você tá parecendo, você não consegue sentir o que tá acontecendo dentro do seu corpo. Então, eu ficaria muito mais confortável assim, sabe? Com a barriga pra fora. Mas como que a gente quer andar? Como é que a gente quer andar? A gente quer andar, né, com a barriga pra dentro. A gente quer andar assim, com a bunda empinada pra trás, a barriga pra dentro. E pronto, e você fica nessa posição. E tá super desconfortável lá dentro. Mas o que interessa é o que tá aparecendo pro lado de fora. Então, aí a sua energia feminina, ela sai correndo e vai embora, porque tem a ver com essa sensação, o que tá acontecendo dentro do meu corpo. O maior legado desse capítulo pra vocês, gente, que pra mim é o resumão desse capítulo, que é um capítulo super curtinho, tá? Ela não vai ficar muito tempo falando sobre isso, até porque tem assuntos aqui que vão durar muito tempo, tem capítulos enormes que a gente ainda tem para conversar. Esse aqui é um capítulo curto. Então, assim, se eu pudesse resumir, eu diria: preste mais atenção em como você se sente dentro do corpo e não como você parece fora do corpo. O que não quer dizer que você não tem que cuidar de você, que você não tem que fazer hidratação no seu cabelo, que você não tem que gostar de se maquiar, que você não tem que ter vaidade. Não é disso que está se falando aqui. Ok? Está se falando de um excesso de projeção da visão alheia. Eu fico me vendo ao invés de me sentindo, ok? Eu fico pensando na minha mente, energia masculina, o que os outros estão pensando de mim ao invés de estar sentindo o que está acontecendo. O que está acontecendo dentro de mim nesse momento? Eu tô sentindo a roupa tocando no meu corpo, eu tô sentindo o meu colarzinho aqui de borboleta, eu tô sentindo o peso um pouquinho aqui, né, do meu cabelo aqui na frente, tá caindo um pouco no meu olho, eu tô sentindo um pouquinho de tontura. Ultimamente eu estou meio labiríntica, né? Então eu estou sentindo coisas dentro do meu corpo enquanto eu converso com vocês. O que eu tô sentindo? Ao invés de só como é que eu tô parecendo, será que a minha cara tá perfeita? Eu tenho um rosto super assimétrico. Vocês já devem ter percebido isso, né? Meu rosto, ele não é perfeito. E eu fico, gente, será que tá muito? Peraí, quer dizer, isso é a questão. E por sorte, com sorte, a maturidade vai afastando a gente disso. Mas na adolescência, como a gente é preocupada com a maneira como a gente parece para as outras pessoas, né? Então eu sempre falo dessa questão da energia feminina, e ela vai inclusive falar sobre isso aqui também, de você se sentir bem, independente do... Por exemplo, eu gosto de usar sapato alto, mas se eu não me sinto confortável, se eu não me sinto gostosinha, você já até usa essa expressão brincando, né? Porque eu tenho mania de falar isso. Mas se eu não me sinto gostosinha, então eu vou estar energeticamente, o que eu vou estar mostrando? Eu vou estar vibrando desconforto. Eu vou estar vibrando até mesmo, gente, mentira, falsidade. Eu não tô me sentindo bem nessa posição. Eu não tô me sentindo à vontade. Sensualidade está conectado com os sentidos e como eu me sinto bem, né? O quão conectada eu estou com os meus sentidos, com a visão, com o toque, com a minha audição, com o sabor das coisas, né? Então, a mulher que ela se sente bem e ela está conectada com o que acontece dentro, com o que ela está sentindo dentro do corpo dela, e ela tem ali uma conexão muito profunda com os sentidos na vida dela, ela vai ser uma criatura sensual. E aí que tá a sensualidade, você primeiro tem que gostar de estar dentro de você, para uma outra pessoa querer estar dentro de você, se é que vocês me entendem, né?
Essa coisa da energia da sensualidade é uma coisa que, essa vibração da sensualidade eu gosto muito de estar aqui dentro. Uma outra coisa muito bacana desse capítulo é a questão do você não tentar mudar a cultura, né? A gente hoje vive numa realidade em que existe muita questão de você tentar fazer com que as pessoas aceitem você. Você tem que aceitar que eu sou assim. E essa energia de tentar forçar a aceitação, gente, ela não é boa para você que quer a aceitação. Então, a Pincola, ela vai dizer assim: uma mulher não pode tornar a cultura mais consciente apenas com a ordem de que se transforme. Ou seja, não posso chegar para vocês e falar assim: a partir de hoje, a mulher mais bonita do mundo, ela é meio ruiva, ela tem um bocão assim, né? Ela tem uma barriguinha, mas porém é magra no braço. Eu não posso forçar o mundo a achar que eu sou a mulher mais bonita do mundo, entende? Então, assim, não adianta eu querer transformar a sociedade, a cultura, as outras pessoas a socos, ok, gente? Então, uma mulher não pode tornar a cultura mais consciente apenas com a ordem de que se transforme. Então, se você é uma mulher que está fora do padrão de beleza da cultura, não adianta você tentar transformar o mundo externo. Olha só, ela pode, no entanto, mudar sua própria atitude para consigo mesma. Lembrem sempre que eu falo da responsabilidade que nós temos com a nossa alma. Você é a maior responsável pela sua alma. Não é o mundo, não é a sociedade, ok? Para você ter uma relação boa com a sua carne jubilosa, como ela fala aqui, você primeiramente tem que ter uma boa relação com a sua carne jubilosa. Muitas vezes você quer que o mundo aceite você para que você se sinta melhor sobre você. E é o contrário, você tem que se sentir bem dentro de você para que as outras pessoas de fato vejam, olha, tá vendo? Essa pessoa, ela não precisa da aprovação externa para ela estar bem dentro dela mesma. Então ela vai dizer assim, isso ela consegue ao resgatar seu corpo, ao não renunciar à alegria do seu corpo natural, ao não comprar a ilusão popular de que a felicidade só é concedida àquelas de uma certa configuração ou idade, ao não esperar nem se abster de nada e ao reassumir sua vida verdadeira a plenos pulmões, ela consegue interromper o processo. Essa dinâmica do amor próprio e da aceitação de si mesma são o que dá início à mudança de atitudes na cultura. Ou seja, você é o agente de mudança. Uma vez eu postei um vídeo aqui e uma mulher comentou assim, muito irritada comigo, né? Falando que como é que eu vou mudar alguma coisa? Né? O mundo tem que mudar. Não, cara. Não, meninas. Não é o mundo que vai mudar. O mundo é uma coisa abstrata. Você é o indivíduo. As mudanças acontecem a partir do indivíduo. Não existe sociedade, não existe cultura, não existe mundo. É tudo palavra subjetiva. Você é o agente de mudança. Então, quando eu vejo uma mulher que está fora de um padrão, por qual for a razão, ela está fora do padrão de beleza e ela é linda, ela é atraente, ela é carismática, ela não se preocupa com o que os outros pensam, ela tem uma relação com ela mesma super gostosa. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma mulher que eu acho a mulher mais linda, uma das mulheres mais lindas que eu já vi na minha vida, que é a Queen Latifah. Eu vou deixar uma foto dela aqui, se você nunca ouviu falar. Para mim, essa mulher, ela é absurdamente linda. E ela ali poderia não estar no padrão da beleza, porque ela sempre esteve acima do peso, ok? E esse não é o padrão de beleza, digamos assim. Porque o padrão de beleza hoje, gente, nem é você ser magra, não. Você tem que ter a cintura fina, ser magra aqui. O quadril tem que ser largo, a bunda tem que ser grande, a cintura tem que ser fina, o peito tem que ser grande. Quer dizer, tá bem específico. Tá bem específico o que é beleza hoje. Tá difícil de alcançar, só realmente na faca. Mas, enfim, para mim, a beleza dela vai além da aparência. Você vê na Queen Latifah uma autoconfiança, uma segurança, um jeito de olhar, um jeito de falar de uma mulher que tá super bem dentro dela mesma. E eu não sei como é que deve ter sido para ela, talvez ali no seu desenvolvimento, ela tenha tido os momentos de insegurança, mas ela galgou
esse conhecimento de si mesma, e ver a Queen Latifah é querer ser Queen Latifah. É você querer ter essa autoconfiança. Você vê aquela mulher, ela é um exemplo, ela é um indivíduo que influencia outras pessoas. E é disso que a Pinkola está falando aqui. Quando você tem uma boa relação com o seu corpo, independente de como que ele é, e geralmente toda mulher tem alguma reclamação sobre o seu corpo, digamos assim, você vai ser uma inspiração para outras mulheres. Você vai fazer com que outras mulheres também se sintam bem com o seu próprio corpo, ok? Então a transformação começa com você, indivíduo, não tentando forçar coisas no externo, não tentando impor coisas nas outras pessoas, mas porque você se sente bem com você gosta de você e você vai fazer com que as outras pessoas também queiram isso aí. Eu quero ser assim também. Longe, a simbologia que eu mais gostei nesse capítulo foi a do tapete mágico. Tá na página 236. E ela vai fazer ali uma comparação entre o nosso corpo, né? Nosso corpo, a nossa base da energia feminina, com o tapete mágico, né? Esse símbolo de um instrumento em que coisas incríveis acontecem e que tem beleza, o tapete é uma coisa bonita, é algo que transporta você, que te permite, né, ir para outros lugares, fazer coisas, ter experiências. Ela vai dizer assim, o corpo, através de seus estados de excitação, percepção e de experiências sensoriais, os sentidos, tem a capacidade de nos transportar para outros lugares. Então, é quase como se o nosso corpo, ele não é só isso aqui, né? É matéria. Não. O corpo, ele é uma ferramenta transcendente também. É através dele que você experiencia o êxtase, seja um êxtase sexual, seja um êxtase espiritual, ok? Tudo que você vivencia e você experiencia é através do seu corpo. Na página 237, ela vai dizer isso aqui sobre o nosso corpo. A sua finalidade é a de proteger, conter, apoiar e atiçar o espírito e a alma em seu interior. Há de ser um repositório para as recordações, há de nos encher de sensações. Quem já leu Marcel Proust, quem já leu Em Busca do Tempo Perdido de Proust, sabe o que ela está falando aqui sobre esse repositório de memórias que é o nosso corpo. Quando você sente um cheiro e aquilo te remete a uma época em que você estava apaixonada por uma determinada pessoa. Às vezes, gente, é absurdo. Às vezes é o cheiro de um desodorante que você usava na época em que você conheceu aquela pessoa. E quando você sente o cheiro daquele desodorante, parece que você está lá de novo. E você sente doer o seu coração. Porque é como se você estivesse lá de novo, ok? Ou você sente aquele cheirinho do talco da sua avó, que já faleceu, no meu caso, né? E toda vez que eu sinto aquele cheirinho daquele perfumezinho da Avon, do vidrinho, eu vou deixar aqui, eu lembro da minha avó Norma, da mãe da minha mãe. Porque ela é como se eu estivesse lá de novo na casa da minha avó, vendo aquela estrutura antiga, que a casa era uma casa muito antiga, com a madeira antiga, eu tô lá de novo. Isso é o nosso corpo. Por isso que ela diz que ele é um tapete mágico. Porque o que um tapete mágico na mitologia seria o tapete mágico, né? Ele tem essa capacidade de te levar para qualquer lugar que você quiser ir. Passado, futuro, presente, enfim, outros lugares, outras culturas, né? Quando você come uma comida japonesa, talvez você não seja transportada aí da Ásia, né, para o Japão, sendo que você nunca foi ao Japão. Né? Ou quando você come uma comida cheia de especiarias indianas, é como se você estivesse na Índia. Quer dizer, o nosso corpo e os nossos sentidos, eles são isso. É para isso que o seu corpo existe. Ele não é um instrumento de prazer para o outro, seja esse prazer físico ou visual, ok? Nos encher de sensações. Ou seja, o supremo alimento da psique é a de nos elevar e de nos impulsionar, de nos impregnar de sensações. Gente, impregnar é que nem gravidez, tá? Impregnado, tá? Dentro de você, tá entranhado em você. Impregnar de sensações para provar que existimos, que estamos aqui, para nos dar uma ligação com a terra, para nos dar volume, peso.
É errado pensar no corpo como um lugar que abandonamos para alçar voo até o espírito. O corpo é o detonador dessas experiências. Sem o corpo não haveria a sensação de entrada em algo novo, de elevação, altura, leveza. Ou seja, por que quando eu construí a ideia do triângulo da energia feminina, que eu comento melhor em um determinado vídeo aqui no canal, que se chama Tudo que uma Mulher Tem que Saber, né? Tudo que uma mulher precisa saber. A base da energia feminina é o corpo. Não existe você alcançar o coração ou a mente, satisfação da mente e do coração, sem você alcançar o seu corpo, a sensação, as sensações. O feminino começa nas sensações. A intuição feminina começa nas sensações. É o seu coração que acelera, é a sua pele que se arrepia, é o seu estômago que dói, ou então, lembra das borboletas, né? No estômago, enfim. Tudo isso é a conexão com o corpo que é necessária para a gente estar ali conectada com o nosso feminino. Então, para fechar o vídeo, gente, a questão de uma mulher com o seu corpo não é sobre como aquele corpo se parece, é como ela se sente dentro daquele corpo, é como você se sente dentro desse corpo. Então, a Clarissa vai dizer, a questão selvagem, ou seja, a questão da essência, está em saber se esse corpo sente, se ele tem um vínculo adequado com o prazer, com o coração, com a alma, com o mundo selvagem, se ele tem alegria, felicidade, ele consegue ao seu modo se movimentar, dançar, gingar, balançar, investir. É só isso que importa. Então, na verdade, não é como você parece nesse corpo, mas é como você se sente dentro dele. Eu vou falar isso 1000 vezes até sentar na sua cabeça. E na minha também, porque eu não sou diferente de ninguém, gente. Eu não sou diferente de nenhuma outra mulher. Tenho todas as inseguranças que toda mulher tem. E ela vai terminar o capítulo, e eu vou também terminar o vídeo, com essa frase maravilhosa. A mulher selvagem aparece em muitos tamanhos, formas, cores e condições. Mantenha-se alerta para poder reconhecer a alma selvagem em todos os seus inúmeros disfarces, né? Então vejam, não tem um tipo específico. Tem você e a sua relação com o seu corpo. Muitas vezes a gente vai ler sobre as grandes mulheres da história, né? Aquelas mulheres que, nossa, os homens amavam, aquelas mulheres que os homens se dobravam por elas, né? Ou que uma nação inteira se dobrou por ela, amava, aquela mulher que era amada por uma nação, e você vai ver que ela não era aquele protótipo de mulher bonita que a gente tem hoje. Você diz assim, gente, mas era bonita naquela época? Era. Para aquele povo, para aquele homem, para aquela nação, para aquele momento histórico, ela era lindíssima. Porque era uma coisa que vinha além daquela imagem. Era o que ela sentia dentro daquele corpo. A gente tem vários exemplos. Eu gosto muito da Brigitte Bardot, inclusive o livro dela tá ali. Eu vou fazer um diário de leitura, hein, gente? Vocês pediram, eu vou fazer. Para fazer um diário de leitura aqui. Quando eu começar a ler esse livro, eu vou começar a gravar um diário de leitura, enquanto eu estiver lendo livro de memórias da Brigitte Bardot. Se você não conhece Brigitte, vão pesquisar, porque é uma figura divertidíssima. Vive se metendo em confusão, fala tudo o que pensa, eu adoro, né? Eu adoro mulheres que não têm um perfil só. Ela pode ser, aqui ela é santa, mas aqui ela não é nem um pouco. Eu gosto disso, né? De contradição. Enfim. Brigitte usava óculos de fundo de garrafa. Brigitte tinha os dentões, assim, sabe? Os dentes grandes. Um sorrisão, se você vê o sorriso dela. Brigitte, tecnicamente, não seria ali aquela mulher num padrão perfeito do que é a beleza, por exemplo, hoje em dia, né? Ela era magrinha até. E ela era a mais amada mulher na época dela, nos anos 60. A mais bela, a mais maravilhosa, a mais sensacional. Assistam o filme E Deus Criou a Mulher com ela. Um filme muito bacana. Entre outras, gente. Outras que foram respeitadíssimas e não foram sex symbols, não, tá?
foram mulheres que foram estadistas ou que foram mulheres de estadistas, enfim, muito respeitadas pela sua postura, pela sua delicadeza, pela sua firmeza, ok? E não eram ali dentro daquele perfil do que você diria que é fisicamente. Então tem alguma coisa, gente, que vem além da nossa aparência. Que eu poderia ser... Às vezes a gente vê uma moça tão bonitinha, né? Às vezes eu tô aqui no YouTube e a gente vê uma mulher muito bonitinha, assim, tá tudo perfeito. Ela tem tudo perfeito, mas tem alguma coisa que não tá lá. Essa alma, essa energia essencial que ela tá falando aqui, que a gente tem que ter... Ou que a gente tem que ter, não, mas que a gente seria maravilhoso que a gente tivesse. E que a gente só tem quando a gente é espontânea. Quando a gente não tá se preocupando como é que tá parecendo, né? Às vezes eu gravo vídeo aqui e deixo uma parte minha xingando alguém, xingando meu gato, xingando o vizinho. Eu deixo pra vocês me verem xingar e depois vocês dizem assim, a Marina tava tão fofa xingando. Eu falei, gente, vocês estão me achando fofa xingando. Porque, de certa maneira, a gente gosta de ver aquela pessoa na sua essência, na sua naturalidade, na sua espontaneidade. Isso é o sentir-se confortável dentro de si. Que muitas vezes, quando a gente é mais nova, é tão difícil, gente. Né? Acreditem, eu já estive em uma posição na minha vida em que, nossa senhora, como eu não gostava do meu corpo, como que eu não gostava do que eu tinha aqui. E hoje em dia, pra mim, isso daqui, com todos os defeitos, as dores de coluna, dor de cabeça, tontura, é isso aqui, que é a minha base. E não realmente me interessa se tá parecendo muito atraente. Eu gosto de me maquiar, eu gosto de me bonecar. Mas é dentro do que eu tenho como possibilidade. Eu não vou fazer nada de novo aqui, que já não tenha a possibilidade aqui. Porque eu gosto dessa ferramenta que eu tenho nesse mundo. Ok, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. O próximo capítulo vai ser extremamente importante, tá, gente? Não que todos eles são importantes, mas eu acredito que o próximo capítulo que a gente vai conversar é um dos mais... é um dos que mais me cativou. E... eu acho que eu já falei isso em outros vídeos, né? Todos os capítulos são incríveis, mas esse daqui, capítulo 8, meninas, é muito importante. A preservação do self, a identificação de armadilhas, arapucas e iscas envenenadas. Então aqui a gente vai descobrir o lado feio da vida, que a gente já conheceu um pouquinho com Baba Yaga. Vamos continuar conhecendo nesse capítulo 8. É isso. Desculpa aí por alguma coisa, né? Porque eu tô meio... Esse vídeo não foi muito bem planejado, mas é isso. Um beijo, muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo.